Você já se perguntou como funciona um time de desenvolvimento de ServiceNow? Quem faz o quê? Hoje eu vou te ensinar. Cada papel partindo da ideia até a entrega de um projeto de um Go Live. Fica comigo aí, bora pro vídeo. Crianças, já perdoa o tio que o tio tá um pouco sem voz, mas vai sair o conteúdinho para vocês da hora hoje. Como vocês sabem, no ServiceNow a gente trabalha de uma maneira ágil. Então, a gente garante entregas numa velocidade mais rápida. Para isso, é necessário que cada papel seja muito bem definido. E hoje eu separei um material mais ou menos para mostrar como funciona no geral. É lógico que de lugar para lugar pode ser que mudem as nomenclaturas, mas no geral é assim que se pratica no mercado, tá? O primeiro cara que a gente tem é o PO. O PO, ele é o cara que representa o negócio dentro do time. Então vamos supor, eu sou do RH e eu identifiquei que eu precisava fazer uma automatização dentro do meu processo. Para isso eu vou contratar um time de tecnologia, ServiceNow, para fazer essa automação para mim. Então eu acabo adotando aquele projeto para mim e eu contratei a equipe, então eu fico com a responsabilidade de definir qual vai ser a visão do produto, o que eu tenho de backlog, o que eu vou priorizar desse backlog. Backlog, para quem não sabe, são melhorias que eu tenho para fazer que não necessariamente precisam ser agora, podem ser para depois. Então eu acabo priorizando essa melhoria ou esse ajuste, enfim. O PO também ele garante que a equipe sempre vai estar trabalhando para agregar mais valor. Então o PO ele vai ficar gerenciando toda a questão daquilo que ele gostaria que fosse entregue. E ele é quem aprova, né, as entregas com base em critérios de aceite. Então ele vai estipular, eu aceito que uma história seja entregue para mim quando ela cumprir isso, aquilo e aquilo, certo? Então a partir do momento que atingir esses critérios de aceite, eu como PO vou aceitar esse desenvolvimento. Então esse é o primeiro cara que eu queria falar para vocês. O segundo, não, como é que muda aqui? O segundo é o BA, ou Business Analyst. Nossa, minha voz. Ele, como que funciona? Tem alguns lugares que vocês vão ouvir como BPC, que é Business Process Consultant. Ele atua entre o negócio e o ServiceNow. Então ele vai estar lá com o PO, ele vai avaliar toda a necessidade, ele tem um conhecimento mínimo de ServiceNow para entender como funciona, quais os módulos que talvez vão ser necessários, e ele vai construir os requisitos junto com os critérios de aceite. Então, ele vai escrever uma história para o desenvolvedor ir lá e desenvolver. Em paralelo, ele vai pegar os critérios de aceite do PO e colocar para o dev falando assim, você vai desenvolver isso, mas a gente só vai aceitar seu desenvolvimento se você cumprir esses critérios. E aí também ele faz as entrevistas do pessoal da equipe lá, eu dei o caso do RH, para entender qual é a necessidade, quais são as dores, o que precisa que seja automatizado, como precisa que seja automatizado. E aí também ele faz a ajuda para refinar o backlog. O que é isso? Eu tenho várias coisas a serem feitas. Ele, em paralelo com o PO, ele vai refinar o que tem que ser feito em determinado momento. Tá? Então esse é o segundo cargo, BPC ou BA. Em terceiro a gente tem o Scrum Master. Em alguns lugares vocês vão ver como Agile Coach. Eles são os que facilitam as cerimônias ágeis, né? Então, para quem não sabe, quando a gente está dentro de uma equipe, a gente tem algumas reuniões que marcam, são bem marcadas para que a gente observe o andamento das entregas, se não está se perdendo prazo, se está tudo dentro do previsto. E aí essas reuniões elas têm alguns nomes. A planning é a de planejamento,
A gente tem uma de review, de revisão. A gente tem uma reunião diária, que é a daily, que é para dar o status de como tá, se tem algum impedimento. Depois a gente tem a retrospectiva, que é para a gente avaliar as nossas entregas, onde a gente pode melhorar, quais foram as lições aprendidas. Tudo isso faz parte de uma cerimônia que tanto o Scrum Master ou o Agile Coach vão direcionar, tá? O que acontece? Esse cara, ele vai remover os impedimentos que estão travando o time. Então vamos supor que para eu desenvolver algo como desenvolvedor, eu precisava de uma informação do cliente acerca de algo que ele tinha solicitado. Só que o cliente está demorando para me responder. Então o Scrum Master ou o Agile vai lá e começa a pressionar o cliente ou escalonar, se for o caso, para você ter essa informação o mais rápido possível para que você deslanche e continue desenvolvendo a história, tá? Ele tem um papel assim de garantir, né, que todos os princípios vão ser seguidos e ele atua como um protetor da equipe, de fato, assim, ele evita que, por exemplo, você se reúna com o cliente peça algo que estava fora do escopo, então não tinha sido combinado aquilo e o cliente está te pedindo. O Scrum Master, ele vai lá, vai dar a cara a tapa e vai te proteger disso. Não, ó, isso não estava no escopo, a gente precisa redesenhar, se for o caso, enfim. Então esse é o terceiro papel que a gente tem, assim, dentro de uma entrega de história do ServiceNow. Aí tem a gente, que no caso, eu e você. Muito provável você estar assistindo esses vídeos é porque você se interessa por desenvolvimento e ServiceNow. O ServiceNow Developer, ele configura, ele customiza o ServiceNow. Ele faz implementação de catálogo, workflow, integrações, web policies, client service scripts, regras de negócio, widgets, um monte de outras coisas. A gente também fica responsável por testar aquilo que a gente desenvolve. Então a gente faz um ajuste e a gente testa para saber se aquilo está funcionando tecnicamente como foi solicitado. E a gente trabalha junto com o analista, com o PO e com o QA, que é o tester, que vocês vão ver daqui a pouco, para validar se esses requisitos estão ok. Então, o dev ele tem esse papel dentro da equipe. O QA e o tester, ou tester, né? QA significa Quality Assurance, é a garantia da qualidade do que está sendo entregue. O que ele vai fazer? Ele vai criar cenários de teste baseado nos critérios de aceite que foram passados para ele. Com isso, ele vai garantir também, né, a qualidade da entrega do que o dev desenvolveu. E aí, para isso, ele pode executar tanto testes manuais, como também ele pode usar até automatizados. No ServiceNow, a gente tem, até coloquei aqui, ó, o ATF, que é uma maneira de automatizar testes em volume. É muito interessante. E isso é algo muito em alta no ServiceNow ultimamente, tá? Nem sempre, vocês vão ver que nem sempre o QA é somente QA. Às vezes o QA é o cara que escreve as histórias também e depois ele testa, sabe? Então, dependendo do formato, da estrutura da empresa, pode ser que eles aproveitem profissionais para fazerem esses testes, ou seja, ele escreve a história, passa para o dev e depois ele testa. Mas nunca vocês vão ver que um dev ele faz, testa e aprova o que ele fez. Não existe isso. Sempre precisa de uma outra pessoa testando aquilo que ele fez. E a gente tem o tech lead e o arquiteto. Em alguns lugares vocês vão ver uma diferenciação entre os dois. Os arquitetos eles podem ter tipo uma visão comercial ou pode ter uma visão mais técnica. Então, quando ele tem uma visão mais comercial, ele começa a oferecer soluções para o cliente dentro da arquitetura ServiceNow. E quando ele está mais internamente, ele apoia tanto os tech leads quanto os desenvolvedores que têm menos experiência, tá? Basicamente os dois, aí, o tech lead e o arquiteto, eles definem os padrões de boas práticas, os padrões técnicos, eles garantem aderência, né, na arquitetura da plataforma, então para entregar a melhor solução dentro daquilo que foi solicitado pelo cliente, sem que a gente precise fazer customizações desnecessárias. Afinal, né, o ServiceNow ele tem uma ideia de low code, então o que você puder economizar de código,
a gente tenta economizar de código. Ele faz, né, toda essa mentoria com os desenvolvedores menos experientes e ele tem um papel muito importante. Esses dois têm um papel muito importante quando houver integrações ou upgrades, eles avaliam todo o impacto que aquilo pode causar. Então, é parte muito importante da equipe. Vocês vão observar às vezes no mercado que esses caras também, às vezes eles estipulam o tempo de uma história que o dev vai desenvolver. Por eles terem mais experiência, eles sabem mais ou menos quanto tempo leva para desenvolver um item de catálogo. Eles vão lá e estipulam, o dev tem 6 horas para fazer, documentar e testar aquilo que ele desenvolveu. Então, em alguns lugares eles servem para isso. Em outros, eles são apenas o guru. Então, estou com dificuldade, eu aciono eles, eles vão lá e me ajudam. Mas no geral eles ficam fazendo esse papel aí de sempre de avaliação dos impactos que podem ser causados com qualquer coisa a ser desenvolvida no ServiceNow. E a gente tem o Change ou Release Manager. Nem todos os lugares têm isso, tá? Às vezes até o Dev é quem faz as subidas para o ambiente de QA, para o ambiente de produção, que a gente vai falar nos próximos vídeos sobre isso. Mas empresas maiores, elas têm esse cara que é responsável pelo processo de mudança e liberação em produção. Então, só para vocês entenderem o contexto, a gente tem um ambiente de desenvolvimento, que é onde o dev atua. A gente tem um ambiente de teste, que é onde o QA faz os testes daquilo que o desenvolvedor fez. E a gente tem um ambiente de produção, que é onde acontece o dia a dia da empresa em si. Cada uma dessas instâncias, elas têm uma URL diferente. Então, o dev terminou lá de desenvolver o que ele tinha para desenvolver, ele vai pegar um pacote, vai transportar esse pacote para um ambiente de testes, que é o ambiente de QA. O usuário de testes vai fazer todos os testes nesse ambiente seguro. Quando tiver tudo funcionando, ele vai ficar fazendo esse jogo. Devolve para o dev, ajusta tal coisa, o dev sobe uma versão 2. Agora está tudo funcionando. A partir desse momento, ele aciona esse processo de mudança. Então, tudo que, quando a gente vai fazer algo em uma empresa, qualquer coisa que a gente for mudar, precisa ser documentado, precisa ser feito com cautela. Por quê? Se a gente impactar o ambiente produtivo de uma empresa, isso pode às vezes resultar em prejuízo financeiro. Então, é muito importante que antes de qualquer mudança, né, de um ambiente de dev para um ambiente de produção, seja feita uma análise de risco. E esse cara fica responsável por avaliar o risco, agendar um dia para fazer esse lançamento. Então tem algumas boas práticas que envolvem isso. Por exemplo, não é normal a gente fazer uma subida na sexta-feira, às 6 horas da tarde. Por quê? Porque é muito provável os devs não vão estar de plantão no sábado ou domingo para dar suporte caso alguma coisa saia de errado, né? Então, por boa prática, a gente recomenda que seja feita durante a semana, em alguns horários com menor fluxo de pessoas, enfim. Então, tem algumas boas práticas que garantem essa entrega. E aí, o Release Manager, ele olha as janelas de implantação, quais são os melhores momentos. Além disso, ele vai garantir toda essa rastreabilidade das mudanças, tá? Então, basicamente, a gente tem esses cargos dentro da estrutura ágil e por fora a gente tem os usuários finais, que podem ser, né, foi o solicitante lá, o cara, que no final ele vai acabar utilizando essa aplicação que ele pediu para desenvolver, ele vai testar e vai dar feedback contínuo dessa ferramenta. E eles vão validar as entregas, se realmente aquilo que foi pedido, que foi levantado os requisitos, que foi testado, estão atendendo e devolvendo feedbacks para o time de desenvolvimento. Crianças, eu queria mostrar para vocês, na realidade, como que viria uma história para a gente aqui, como desenvolvedor no ServiceNow. O que acontece? A gente tem, vamos partir do maior para o menor. A gente tem um projeto que é grande, que envolve horas, recursos, as pessoas que estão envolvidas, enfim. Dentro desse projeto, que é o maior, a gente pode ter épicos, que são coisas um pouquinho mais rápidas. Então, o projeto, épicos. Tem lugares que projetos e épicos são mais ou menos a mesma coisa, só que o projeto é um pouco mais demorado,
o Epic é um mais tiro curto, assim. Então tem algumas definições aí que vocês vão ver que vão divergir. E dentro desses dois caras, a gente tem as histórias. Que o que elas são? Nada mais é do que fragmentar o desenvolvimento do todo. Então eu quero que seja desenvolvido um item de catálogo. Eu crio histórias estabelecendo tempo para que o desenvolvedor desenvolva essas histórias de maneira gradual, progressiva e no final tenha lá o todo finalizado. Então, hoje eu acordei, participei da minha daily, prestei minhas contas, falei tudo que eu tinha para falar dos meus outros desenvolvimentos e já tem essa história aqui que veio do backlog para mim. Então, chegou, essa é a minha demanda do dia. Percebam que o estado dela está como rascunho. Às vezes podem já. Nesse caso, a gente valida, o dev acaba validando se realmente é para desenvolver ou se tem alguma coisa ainda que vai ser preenchido por parte de quem? Do PPC ou do BA lá que a gente viu. Então, se está em rascunho ainda, muito provável que a história está sendo escrita, lapidada e acrescentando mais requisitos. Se ela chegar para mim no estado de pronto, eu já estou apto a desenvolver ela. E aí o que a gente faz? Primeira coisa, a gente vai ler o que essa história está me pedindo. Então, geralmente aqui, esses campos não estão preenchidos porque é um exemplo em branco, mas aqui você teria um projeto maiorzão, ele referenciando esse projeto em uma outra tabela. Aqui estaria seu nome assinado para você. Se você faz parte de algum grupo de desenvolvimento, então estaria o time de desenvolvimento, qual produto, release, enfim. Aqui a gente tem os pontos estimados para resolver essa história. Quem que estipulou esses pontos? Tem lugares que é o arquiteto, tem lugares que é o tech lead, e tem lugares que é o próprio dev que vai lá e aponta, levei tantas horas e justifica depois nos comentários por que levou todo esse tempo. Então eu venho aqui. Short Description, projeto XYZ seria aqui. Item de catálogo, solicitação de férias. Geralmente vem assim, eu como gestor solicito a criação de um item no qual o usuário possa solicitar férias. O formulário deverá conter um campo nome, que é do tipo string, somente leitura e deve ser auto-preenchido quando iniciar o formulário. Eu, como dev, vou criar a estratégia. Qual que é a melhor estratégia para eu auto-preencher esse campo? Como que eu vou criar esse campo? Em qual tabela eu vou ter que criar? Então, percebam que essa história, lógico, é um exemplo, mas ela está muito vazia. Eu teria um monte de informações para questionar quem escreveu. Então, falar assim, beleza, é para eu criar aqui no campo nome para o item de catálogo, mas como vai chamar o item de catálogo? Tem alguma descrição do item de catálogo? Tem algum ícone que eu vou colocar no item de catálogo? Em qual lugar do portal, ou seja, vai aparecer esse item? O campo nome é somente leitura, beleza. Ele tem que trazer qual campo? Ele tem que referenciar a tabela da sysuser. Então, a partir do momento que a gente recebe a história como desenvolvedor, a gente tem muitas questões que a gente pode levantar para deixar essa história um pouco melhor lapidada. Com o tempo, você e o BPC lá acabam ficando chegados, vocês já se entendem. Então a história já vem melhor escrita e você já sabe melhor o que perguntar e os dois acabam fluindo. E aqui a gente tem o critério de aceite, que será aceito a partir do momento em que acessar a página e o item no nome do usuário seja preenchido automaticamente. Então, se isso estiver acontecendo na minha história e eu entregar ela, eles vão testar e vão dar ok ou não. Então, a partir do momento, desenvolvi, quanto tempo eu levei aqui? Vamos supor que eu levei 4 horas. Aí eu posso colocar uma nota de trabalho, fiz a melhoria, ação XYZ, apliquei assim, assado, e eu posto justificando basicamente o meu gasto de pontos aqui e eu mudo o status. Na verdade já deveria ter mudado, né? Por enquanto eu estivesse desenvolvendo, estaria em Work Progress. A partir do momento que eu terminei, eu jogo para Ready for Testing. Lembra que o ServiceNow ele serve para
organizar processos para cada um fazer o que tem que ser feito e deixar de uma maneira mais fluida, a partir desse momento, se a gente tiver estruturado já essa questão da história, o grupo teria mudado, teria sido direcionado já para alguém que é responsável pelo teste. Ele foi lá, assumiu esse teste, ele vai mudar o status para testando. Beleza, ele está lá testando, será que está funcionando? Ele vai simular, vai criar o cenário de teste. Não ficou bom. O que eu vou fazer? Eu vou, sei lá, vou voltar para o dev. Então eu jogo para dou um cancelado nesse aqui e falo assim, ó, não atendeu a expectativa, ele vai criar uma nova história com a share description parecida, que seria uma história de defeito. Às vezes a gente tem aqui no status também um defeito. O dev desenvolver isso que foi pedido e não foi atendido na primeira história. Então, eu quis mostrar isso daqui para vocês só para ajudar a visualizar mais ou menos como que é o dia a dia do dev. Então, o dev ele recebe essa história, ele faz a implementação dentro do ServiceNow e com isso ele garante, né, a entrega e passa por testes e aí pode ser que seja aprovado ou não. Diante disso, queria falar para vocês, se esse conteúdo tem te ajudado, compartilha ele, não deixa de chamar as pessoas que estão em transição de carreira, que faz muito, muito bem para as pessoas entenderem o contexto todo. Então, percebe como que é importante cada um desses papéis, né? Sem o PO não tem a visão, sem o Dev não tem o desenvolvimento, sem o QA não tem a qualidade da entrega, sem o Release Manager não tem o Go Live, e é o conjunto que faz todo o time de desenvolvimento assim ser tão poderoso, tá? Então, se você gostou do conteúdo, já deixa seu like, se inscreve, comenta, engaja, vai lá no LinkedIn, compartilha com todo mundo. E mais uma vez, obrigado.